Eu quero convidar você para a palavra de Deus, isso mesmo. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre fechando portas espirituais, as portas de repetição que têm acontecido na vida de muitas pessoas e que estão ligadas a áreas espirituais, portas espirituais que precisam ser fechadas. No domingo passado nós falamos, tem até o folder da nossa ministração aí, se puder colocar no telão. No domingo passado nós falamos sobre Jacó, na verdade já falamos sobre Jefité. Eu quero lembrar você que em Jefité, na história de Jefité, nós falamos sobre fechar portas espirituais que estão ligadas a traumas. Você vai se lembrar, se você esteve aqui, que Jefité tinha um trauma de rejeição. Ele deixou a porta aberta e aquilo causou destruição na vida dele e na vida da sua família. Domingo passado nós falamos sobre portas espirituais que estão ligadas a maus hábitos. E aí nós olhamos para a história de Jacó, que aprendeu a mentir, a enganar, a competir dentro da sua própria casa, E nós aprendemos que Jacó teve um encontro com Deus, e para ele desfrutar da plenitude, da promessa de Deus, ele precisou abandonar esses maus hábitos, esses ensinos que estavam causando destruição na sua casa e na sua família. Agora hoje nós vamos estudar e meditar sobre a história de Davi, isso mesmo. E Davi abre uma porta não para um trauma, não para um mau hábito. Davi abre a porta espiritual para o pecado. E eu quero ler com você o segundo livro de Samuel, no Antigo Testamento, no capítulo 12, o verso de número 1 ao 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso de número 1 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar também no telão. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso de número 1 ao 15. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi. Ele disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele tinha como uma filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, ele pegou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que havia chegado. Preste bem atenção agora nessa fala. Verso 5. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez uma coisa dessa, e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as suas mulheres, as mulheres do seu senhor, em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, e depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa. Eu vou repetir verso 10. Agora, pois, a espada jamais
se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Vou repetir: assim diz o Senhor: eis que farei com que da sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista, e a darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Palavra de Deus para os filhos e filhas de Deus. Quem está comigo, diga amém. Entenda, querido, que nós estamos falando que existem famílias que parecem viver ciclos repetitivos, brigas constantes, vícios, adultérios, violências, abandono, frieza espiritual, doenças emocionais, destruições relacionais. Sabe, muitas famílias enxergam na sua vida, na sua história, em cenários, em momentos, repetições que já aconteceram na história dos seus pais, dos seus avós. Muitas pessoas dizem: na minha família sempre foi assim. E quando há uma frase como essa, testifica repetições que acontecem, e que muitas vezes nós não nos aprofundamos e não nos perguntamos por que aquilo está acontecendo. Por que a história dos meus pais de destruição está se repetindo na minha vida? Por que as histórias dos meus avós de destruição estão se repetindo na minha vida? E eu digo para você, estou dizendo desde o início dessa série, é como uma porta aberta dentro de uma casa. Enquanto a porta permanece aberta, qualquer vento faz com que sujeiras entrem, faz com que invasores entrem nessa casa livremente. Ontem deu um vento, eu estava no DNA e a Anaeli foi me buscar, e o vento, o tempo mudou do nada e tudo estava aberto lá em casa, sujou tudo. E ainda não choveu, né? Só ventou. Porque quando uma porta está aberta, há livre acesso de entrada, e muitas pessoas tentam resolver alguns sintomas. Mas deixa eu te falar algo. Deus, Ele não deseja tratar só sintomas da sua vida, da sua história, das repetições que estão acontecendo na sua história. Deus, Ele quer tratar justamente dessas portas que ficaram abertas e que estão permitindo ciclos de repetições, ciclos de destruições. No nosso dia a dia, quando a gente esquece a porta aberta, a gente fica vulnerável. Isso se repete no quesito espiritual. Da mesma forma que nós, no material, vemos sujeira entrar quando uma porta fica aberta, quando um vento sopra forte. Sabe, querido, da mesma forma existem portas espirituais que são abertas por práticas, seja práticas repetidas por um trauma, seja práticas repetidas por um mau hábito, ou seja práticas repetidas por pecado, por decisões erradas, por atitudes que nós tomamos que estão distantes da realidade de Deus. Essa é a história de Davi. É isso que está acontecendo aqui. No segundo livro de Samuel, no capítulo 11, no capítulo 12, mostra que o homem que foi considerado, denominado o homem segundo o coração de Deus, ele abriu uma brecha, ele abriu uma porta espiritual, ele não vigiou, e pelaquela porta houve destruição, não só na sua vida, mas como também na sua família. Eu estou falando para você que o pecado de Davi não afetou somente ele na sua vida pessoal, mas abriu consequências dentro da sua família. Aquilo que começou escondido num quarto,
terminou sendo produzido dentro da própria casa do rei, sendo exposto para todo o reinado. Todo mundo viu a destruição na casa de Davi, porque ele abriu uma porta e permitiu com que o pecado entrasse e destruísse a sua família. Ei, querido, o que eu estou falando para você é que o pecado nunca termina onde começou. O pecado ele sempre termina em morte. O pecado ele sempre termina em destruição. E nós precisamos prestar muita atenção. Por quê? Porque muitas vezes nós abrimos portas espirituais através de pecado. E nessas aberturas que nós damos acesso para que destruições aconteçam na nossa casa e na nossa família. Davi está no auge dele. É o auge do reinado de Davi. Deus havia dado vitórias, autoridade, prosperidade para Davi. Mas em vez de Davi, nesse momento que nós acabamos de ler aqui, estar na guerra, quando ele foi convocado, estar na guerra, quando os reis tinham o costume de lutarem, de estarem na guerra, o Davi, ele permaneceu em Jerusalém. Esse é o contexto da história. Você lê isso a partir do capítulo 11, o verso 1, que fala que no decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, o Davi decidiu mandar o seu exército e ficar em Jerusalém. O Davi. Foi nesse ambiente de acomodação espiritual que Davi caiu. E deixa eu te falar algo, a partir da experiência que eu tenho como pastor. Entenda, querido, que os momentos de sucesso de um homem e de uma mulher de Deus são mais perigosos do que os momentos de fracasso. Porque no fracasso, o homem e a mulher de Deus tende a depender mais de Deus, mas no auge, o homem e a mulher têm a mania besta de depender de si mesmo. Ei, cuidado com o sucesso, cuidado com os momentos onde a sua vida está no auge, porque é nesses momentos que muitas vezes nós deixamos de depender de Deus, muitas vezes deixamos de depender da suficiência de Deus, e acabamos a colocar a nossa dependência na nossa força, na nossa intelectualidade, na nossa capacidade, e achamos que podemos vencer, e aí nós caímos. Foi o que aconteceu com Davi. Ele adulterou com Betseba. Betseba aqui é uma mulher. Davi, ele tentou esconder o pecado. Ele planejou a morte do marido dessa mulher para tentar esconder o pecado. E aí Natã, que é um profeta, vai lá e confronta Davi. O que está acontecendo aqui, pastor? O que está acontecendo nessa história? Preste atenção. Davi decide não ir para a guerra, e ele vai para a sacada do seu palácio, vê uma mulher que se chama Betseba tomando banho, ele olha e pum, fixa o olhar, ele deseja, ele cobiça, e ele traz essa mulher para a sua casa. E o texto fala para nós que ele se deita com essa mulher, e ao se deitar com essa mulher, preste atenção, o pecado é consumado e há fruto do pecado, porque ela engravida. Quando Davi fica sabendo que ela está grávida, Davi manda trazer o marido dela da guerra, para tentar colocar ele lá diante dela, para que ele tenha um relacionamento com ela, e justifique que aquele filho era filho dele, e não de Davi. Mas a coisa não dá certo, porque Urias, diferente de Davi, fala: eu volto, mas eu não vou para minha casa, eu fico aqui na porta do palácio. Como eu posso me deitar, como eu posso gozar de um descanso, sendo que os meus irmãos estão na guerra? Davi tenta, Urias não sai dali. E aí Davi faz o pior, pega uma carta e pede para que Joabe, o comandante do exército de Davi, coloque Urias na frente da batalha para que ele morra. E isso acontece. Quando Urias morre,
Davi acha que está tudo escondido, ele assume o relacionamento com Betseba. Mas preste bem atenção, estava escondido para Davi, para aqueles que estavam diante de Davi, mas para Deus não. Sabe que nós precisamos de profetas como Natã, profetas que confrontam pecado. O profetismo na Bíblia tem muito mais a ver com a declaração de conversão de caminho, de alinhamento com Deus, do que propriamente revelações de bênção. O profetismo na Bíblia está falando de homens que se levantam como boca de Deus para confrontar pecado. Cuidado com alguns profetas aí que só revelam bênção, porque o profetismo está ligado à declaração. Natã vai para diante de Davi e fala assim: ei, você pecou. E embora Davi tenha se arrependido, recebido perdão, algumas consequências permaneceram dentro da sua casa. A morte do filho que estava no ventre de Betseba, nós lemos isso. Ao abuso dentro da sua família. E se a gente continuar lendo a história no capítulo 13, você vai ver isso. A violência entre os filhos, guerra entre os filhos, morte entre os filhos de Davi, um filho matando o outro, assassinato na história da família de Davi, pós esse pecado, a rebelião, o seu filho Absalão, a palavra que Natã havia dado para Davi, que um homem ia se deitar com todas as suas mulheres, se cumpriu na vida do filho dele, Absalão, que se revolta contra ele e tenta tomar o reino dele. A divisão na família de Davi. O texto, querido, revela uma verdade séria: pecados não tratados podem abrir legalidades espirituais e influenciar a nossa geração. Por isso que no verso 10 que nós lemos, o profeta Natã fala assim: agora pois, a espada jamais se afastará da sua casa. Eu sei que você vai falar que no Antigo Testamento a gente vê princípios de consequências geracionais, até porque lá em Êxodo capítulo 20, o verso número 5, Deus fala que a iniquidade dos pais alcançaria os filhos até a 4ª geração. Eu sei que você vai falar que no Novo Testamento nós encontramos uma resposta definitiva, e de fato encontramos uma resposta definitiva em Cristo, e Cristo quebra a maldição do pecado sobre a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 3, verso número 13 e 14, ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ei, querido, eu sei que você vai falar que nós temos a revelação para quebrar toda a maldição em Cristo Jesus, mas eu quero que você entenda que entre ter algo disponível e se apropriar disso, tem uma diferença. Tem uma diferença. Entre eu ter a revelação de que Cristo quebra toda a maldição do pecado na minha vida, e eu me apropriar de Cristo, tem uma diferença. Tem uma diferença. Inclusive o apóstolo Paulo, ao falar em Gálatas, ele fala que eu preciso, por meio da fé, me apropriar dessa resposta definitiva para a maldição do pecado, que é a fé em Cristo Jesus. Nós temos a revelação de Cristo, e por isso nós podemos fechar portas espirituais de repetição que estão destruindo a nossa vida e a vida da nossa família. Mas preste bem atenção, não é só falar que tem, é se apropriar de Cristo, é viver como Cristo. Gálatas 2:20 diz: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então não é só dizer que é cristão, não, é de fato assumir com decisão aquilo que Cristo fez por mim. Então hoje, muitas pessoas estão vivendo um ciclo de repetição, porque não se apropriaram daquilo que Cristo fez, porque não aplicaram fé, entendendo que eu não preciso deixar a porta do pecado que os meus pais abriram na minha vida. Eu não preciso repetir os erros, os pecados dos meus pais, porque Cristo já foi revelado. Mas eu digo a você, há muita gente que conhece a Bíblia, que sabe o que é uma Bíblia, que tem até uma Bíblia em casa, mas não se apropria da palavra.
não toma posse da palavra, não vive a palavra. Então não adianta você falar assim: não, isso é coisa do Antigo Testamento, não se aplica no Novo Testamento. Se aplica para quem não tem Cristo. Quem não tem Cristo vive um ciclo de destruição. Quem não se apropria de Cristo na sua vida vive um ciclo de destruição. É isso mesmo, há uma perseguição espiritual sobre aquela realidade. Mas vamos aprender com Davi. Vamos aprender com Davi sobre essas portas espirituais. O primeiro ensino que eu quero te dar aqui sobre portas espirituais, olhando para a vida de Davi e pensando que essas portas espirituais foram abertas por causa do pecado, é que portas espirituais se abrem quando negligenciamos a vigilância. Capítulo 11, verso número 1. Os reis costumavam estar na guerra. Davi está na onde? Davi está em Jerusalém. Davi está em casa. Davi deveria estar na guerra, mas escolheu o conforto do palácio. E querido, preste bem atenção: o pecado quase sempre acontece com um relaxamento espiritual. Você para de vir na igreja, aí você para de ouvir as músicas da igreja, aí você para de orar, ler a palavra. E quando você vai olhando esse relaxamento espiritual, esse conforto carnal, leva você à queda. Quando é que a gente engorda? Quando a gente sai da dieta, quando a gente relaxa. É só um pedacinho de pudim, é só um pedacinho de bolo, e a gente vai... pode, amanhã eu queimo na academia. A gente vai relaxando, de repente você vai colocar a calça, já não te serve mais. Vai colocar a blusa, já não te serve mais. Você falou: oxe, o que está acontecendo? Você relaxou. Assim é a vida espiritual. Quando você relaxa, você cai, você tropeça. Querido, o lugar de acomodação deixa você vulnerável. E vulnerável ao que, pastor? As cobiças do seu coração, as tentações, aos desejos carnais e ao inimigo. Por quê? Porque Davi tem que entender que a negligência aqui, de vigilância, não está ligado só ao inimigo. Pelo contrário, Davi está em Jerusalém, lugar protegido. O inimigo não entra ali. Davi tem história. Mas preste bem atenção: Davi não entendeu que não é só o inimigo externo, mas o inimigo interno. Davi perde para a sua cobiça, Davi perde para a sua carnalidade, Davi perde não para o inimigo, ele perde para si mesmo. A porta que Davi abre, ele abre no coração, ele abre aqui, pela cobiça do seu coração, ele permite os desejos carnais falarem mais alto. Ei, querido, muitas portas espirituais se abrem quando a gente abandona a oração, quando a gente negligencia a palavra, quando nós nos esfriamos espiritualmente, quando a gente deixa de vigiar. E deixa eu te falar aqui, preste bem atenção: existem locais que nós precisamos vigiar, e existem locais que nós precisamos de mais vigilância. Muitas vezes, locais que você pensa estar seguro, é o local em que você tem que vigiar. Pastor, meu lugar de vigilância é lá na academia, porque lá na academia tem umas Dalila lá que só por Deus. Preste bem atenção. E aí quando você chega na tua casa, você está relaxado, e as Dalila está aqui no Instagram também. As Dalila está aqui nos grupos de WhatsApp de pornografia que você tem. Pastor, eu tenho que vigiar quando eu vou no salão de cabeleireiro, porque eu vou lá, aquela mulher fofoca, fala mal de todo mundo na cidade, sabe da vida de todo mundo. E preste bem atenção: quando você senta na cadeira lá na sua casa, você partilha tudo que você ouviu de fofoca com o seu marido. Você acha que é no salão que você tem que vigiar, e você está deixando de vigiar dentro da sua casa, num lugar aparentemente de conforto. Davi achava que tinha que vigiar só na guerra, mas ele esqueceu que ele também estava em guerra dentro do palácio. E deixa eu te falar, tem muita gente em guerra em lugares que você acha que não precisa vigiar.
Ei, preste bem atenção. Assim como pequenas rachaduras comprometem uma estrutura, querido, pequenas concessões comprometem uma vida espiritual. Quanto tempo você está nesse grupo de WhatsApp falando que vai sair, não sai? Preste bem atenção, é nas pequenas concessões que nós caímos. E ainda a gente tem coragem de falar assim: não, é o diabo, pastor, é um filho do diabo que vem me encher a paciência. Ei, querido, não, é você que não está vigiando com o teu coração, é você que não está vigiando com a sua carnalidade. Você tem uma carne, essa carne grita, e preste bem atenção, se você não fechar a porta, a destruição vai chegar aí. Abre a porta para ver, abre a porta. Jesus alertou em Mateus capítulo 26, verso número 41, quando ele diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Querido, deixa eu te falar, aquilo que nós toleramos hoje, pode dominar você e a sua família amanhã. Uma porta aberta hoje pode se tornar uma prisão para você e para sua casa, para a sua geração, pode destruir você. Davi não entendeu que o palácio também é um lugar de vigilância, que a vigilância não se trata só do inimigo, mas se trata também da minha cobiça, da minha carnalidade. Crente, cuidado com a sua carnalidade, cuidado com a sua velha natureza, que vira e mexe está querendo ressuscitar. Davi tinha que vigiar, porque portas espirituais se abrem, quando nós negligenciamos a nossa vigilância. E deixa eu te falar, você sabe os lugares que você tem que vigiar mais. Você sabe. E quando eu falo lugares, não estou falando só de locais, estruturas. Estou falando de momentos. Você sabe. O segundo ensino que nós temos com Davi é que pecados escondidos mantêm portas de legalidade abertas para a destruição. Agora eu falo de legalidade, agora eu falo de inimigo, porque o texto diz para nós, que esse Davi aqui, ele deveria estar vigiando, ele não vigiou, e aí o texto diz para nós, a história diz para nós, que esse Davi pela manhã, ele inventa, de chamar Betseba, de consumar o adultério com Betseba, ele inventa, a história diz para nós, que ele inventa, de mandar uma carta para Joabe, para matar, o marido dessa mulher. Um abismo vai chamando um outro abismo. Davi cobiça, Davi adultera, Davi mata. Davi. Aí ele abre uma legalidade tamanha. A legalidade se trata, querido, da vulnerabilidade que o pecado gera, permitindo o inimigo atuar na sua vida. Agora eu estou falando de inimigo. Agora literalmente eu estou falando do diabo. Porque tirar a vida de alguém, consumar algo que ele queria esconder, tirando a vida de alguém, derramando sangue, é o que Davi está fazendo. Davi tentou esconder o pecado, manipulando as situações para manter tudo às sombras. Mas preste bem atenção, o inimigo é especialista nas sombras, o diabo é especialista no oculto. O diabo é especialista nas trevas, mas eu tenho que lembrar também você, que não há sombra, não há trevas, não há oculto que resista à luz de Deus. Mas todas as vezes que você quiser empurrar para debaixo do tapete, esconder, fazer com que essa situação não seja uma realidade na sua vida, de forma pública, tentando, colocar para debaixo do tapete, esconder aquilo, isso aí não é de Deus, isso é do diabo. Esconder é uma prática de quem já cedeu para o pecado. O oculto é para quem segue o diabo, porque quem segue a Cristo, Cristo é luz e nele não há trevas. É o inimigo que trabalha nas sombras. Aprenda isso. Davi tinha que estar entendendo essa realidade. Quem trabalha no esconder, quem trabalha nas trevas, quem trabalha nas sombras, é o diabo, é o inimigo. É o inimigo que usa sombras, usa a mentira, o adultério, a pornografia, os vícios, os ressentimentos ocultos, as práticas espirituais contrárias à palavra de Deus.
Querido, o que eu estou falando para você nessa noite é que quando o pecado é alimentado e não confessado, ele cria espaço de opressão espiritual. Legalidade é você permitir que a opressão do inimigo atinja você. Eu já falei aqui, eu vou repetir, há 4 formas pelo menos de atuação do inimigo. Ele atua na tentação, ele atua na opressão, ele atua na indução e ele atua na possessão. Davi não entendeu que ao abrir essa legalidade, essa porta, ao querer esconder e manter essa porta aberta de forma espiritual, ele estava dando legalidade para que houvesse uma opressão. E deixa eu te falar, pecado no secreto destrói você publicamente. Foi o que Davi experimentou. Davi pensava que ninguém estava vendo, mas Deus enviou Natã. E como eu já repeti aqui esse texto, eu repito para você novamente, Números capítulo 32, verso número 23, quando o texto diz que o pecado ele nos acha, o pecado nos encontra. Ei querido, cuidado, fique sabendo que esse pecado certamente te encontrará. Se existem pecados escondidos dentro da sua família, a resposta para esses pecados é a confissão. Portas abertas precisam ser fechadas pela confissão e pelo arrependimento em Cristo. Por isso que em 1 João capítulo 1, verso número 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Davi tinha que entender isso. Davi, ele assume o pecado quando o pecado está exposto. Quando Natã põe o dedo no rosto dele e fala assim: é você, Davi. Davi fala assim: sou eu mesmo. Ele assume o pecado, ele não confessa, ele confessa depois do pecado exposto. Isso é assumir o pecado. Davi fez isso. Agora entenda o seguinte, o terceiro ensino: portas abertas geram ciclos de repetições na sua família. Por isso que o profeta Natã falou para ele: ó, a espada jamais se apartará da sua casa. Sabe o que aconteceu depois? Aminon, o filho dele, repetiu a perversão sexual dentro de casa. Foi lá e abusou da sua irmã Tamar. Fez todo um cenário, manipulou tudo e abusou sexualmente da sua irmã. Perversão sexual dentro da família de Davi, vai se repetindo. Absalão, irmão de Tamar, fica sabendo e começa a alimentar ódio e vingança, porque o pai não tomou uma atitude frente ao abuso do irmão, com a sua própria irmã. E sabe o que Absalão faz? Mata o seu irmão Aminon, filho de Davi. A casa de Davi mergulha numa divisão. O que Davi praticou no oculto se multiplicou publicamente nos filhos. Muitas famílias vivem padrões repetitivos. Por quê? Porque Cristo não está. Eu vou repetir o que eu já falei. Você pode ter uma Bíblia aberta dentro da sua casa, mas se você não vive e não tem atitudes que estão escritas na Bíblia, querido, a Bíblia não é um amuleto. A Bíblia é para ser vivida. Nós tivemos um caso agora, abre parênteses, de algo histórico no STF. Um candidato do STF foi reprovado depois de 120 anos. E qual foi o questionamento? Não sei se você assistiu, eu não estou levantando bandeira aqui, só estou fazendo uma análise. Sabe qual foi o questionamento? Sabe qual foi o problema da situação? É que ele falava que acreditava em Deus, que era cristão, que era evangélico, mas quando olhava para as práticas e as atitudes dele, não tinha compatibilidade. E deixa eu te falar algo aqui: as pessoas não suportam incoerência. Jesus o tempo todo combateu a incoerência dos religiosos. Ele chegava nos religiosos, fariseus, escribas, saduceus, e ele questionava a incoerência deles. Vocês falam algo, pregam algo, mas vivem totalmente diferente. Eu estou falando para você, querido, nessa noite, que discursos caem por terra quando as atitudes não fundamentam eles.
Você pode dar discurso, você pode falar, você pode pregar, mas se a sua atitude não tem compatibilidade com o seu discurso, com a sua pregação, preste bem atenção, você está reprovado. O evangelho não aceita incoerência, e muitas famílias vivem padrões de repetições pela falta de coerência. Pela falta de coerência. Está acontecendo aqui dentro da casa de um homem de Deus. Não é ímpio não, é o homem segundo o coração de Deus. Não é ímpio não, é gente que conhece a palavra. Não é ímpio não, é gente que tinha experimentado Deus. Não é ímpio. Mas quando as nossas atitudes não têm compatibilidade com aquilo que nós cremos, os padrões vão se repetindo: violência, abandono, adultério, alcoolismo, destruição emocional, rejeição, abusos. Ei, querido, deixa eu te falar, nem tudo é possessão espiritual, mas existe influências espirituais fortalecidas pelo pecado, pecados que você insiste em executar, em ambientes que, em vez de curar você, estão te dando mais doenças, te levando a ser mais enfermos, estando mais enfermo. Efésios capítulo 4, verso número 27, Paulo diz assim, ó: não deis lugar ao diabo. Você está dando lugar ao diabo? A palavra lugar aqui significa espaço, oportunidade, território. Você está dando lugar? Eu não, pastor, estou dando lugar não. Feridas não tratadas são portas espirituais abertas. É um lugar. Eu sei que você vai falar que no Antigo Testamento nós vemos consequências sendo transmitidas. Eu sei que você vai falar que existe Cristo, e se existe Cristo, existe redenção, e existe uma nova herança espiritual, mas você está se apropriando dela. Porque eu estou aqui nessa noite para falar para você, de fato, você não precisa herdar os comportamentos destrutivos dos seus pais, você não precisa herdar os comportamentos pecaminosos dos seus pais, você não precisa herdar o ressentimento, a raiz de amargura dos seus pais. Você pode herdar uma herança espiritual da parte de Cristo Jesus, que nos tornou filhos de Deus a partir da nossa fé no nome dEle. Então você pode herdar uma esperança e ter uma esperança em cima de uma herança que te abençoa. Você pode. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso número 17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que Paulo está falando? Ei, o sangue de Jesus interrompe ciclos de destruição. E eu estou aqui nessa noite para profetizar sobre a tua vida. O sangue de Jesus vai interromper todo ciclo de repetição que destrói a sua casa, sua família, seus relacionamentos, porque o sangue de Jesus tem poder. Ei, querido, em Cristo o arrependimento fecha portas espirituais. Davi declarou: pequei contra o Senhor. E o começo da restauração não é esconder. Me ajuda a pregar e fala para quem está do teu lado: não esconde não. Fala assim, ó: o começo da sua restauração em Cristo não é esconder, é confessar. Daí nasce o Salmo 51 de Davi. Davi arrependido profundamente. Deus não rejeita Davi, Deus tratou a vida de Davi. Sabe, querido, que eu estou aqui para falar para você nessa noite, é que a cruz mostra que Jesus carregou a nossa culpa, a nossa vergonha, a nossa condenação, os nossos erros, os nossos pecados. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 53, verso número 5, ele fala: pelas suas pesaduras nós fomos sarados. Por isso que em Colossenses capítulo 2, verso número 14 e 15, diz que Cristo cancelou a dívida que era contra nós. Sabe o que eu estou aqui para falar para você? Que na cruz as maldições foram quebradas, as acusações foram vencidas, as cadeias espirituais foram destruídas. O que eu estou aqui para falar para você é que a cruz é o lugar aonde o seu passado de destruição perde o poder sobre o seu presente e futuro. A cruz
interrompe todo o ciclo de maldição sobre a sua vida, se é assim que você entende. Mas você precisa entender que isso é em Cristo, é Cristo. Em Cristo eu posso fechar as portas, em Cristo as cadeias podem ser quebradas, em Cristo a minha família pode ser restaurada, em Cristo eu posso dar um basta nas perseguições espirituais. Sabe por quê, querido? O inimigo não pode permanecer num lugar onde há arrependimento, santidade e autoridade no nome de Jesus. Não tem como, ele não suporta. Ele não suporta. Então a pergunta para você é: será que você entendeu o que Davi com a sua história nos ensinou? Porque esse Davi não foi para a guerra e decidiu abrir a porta. Ele abre a porta para o pecado, e ele deixa aquela porta escancarada. E uma vez que a porta está escancarada, o pecado se repete na vida e destrói a casa de Davi. Hoje você pode mudar isso. Hoje, por meio do sacrifício de Jesus, sua morte e ressurreição, você pode dizer: pecado, você não tem poder sobre a minha vida, sobre a minha história. Não é porque meu pai divorciou que eu vou divorciar, não é porque meu pai adulterou que eu vou adulterar, não é porque meu pai mentiu que eu vou mentir, não é porque meu pai foi um escravo do alcoolismo que eu vou ser, não é porque meu pai foi um pervertido que eu vou ser, não é porque minha mãe fez isso que eu vou ser. Não, pecado, eu acabo com você e eu fecho a porta para você. Você não precisa repetir os erros do seu pai, da sua mãe. Você não precisa. Pecado abre portas, portas abertas que geram consequências e que atingem a sua família. Mas deixa eu te falar algo. O arrependimento, ele fecha a porta do pecado e abre um caminho para a restauração. O inimigo, ele tenta perpetuar ciclos de dor, mas a gente tem que lembrar o que, pastor? Que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Se há uma obra geracional que está atuando na sua vida, por causa de uma decisão errada que outros tomaram, mas a consequência caiu sobre você, se essa porta continua aberta, deixa eu te falar, hoje você está sabendo, você pode fechar ela. Cristo te dá autoridade, poder para fechar as portas e os ciclos de dor. Mas pastor, o diabo já entrou nessa situação. Deixa eu te falar, o Filho de Deus, ele se manifestou justamente para destruir as obras do diabo. 1 de João capítulo 3, verso número 8. Aquilo que parecia uma perseguição interminável, hoje pode terminar em Cristo. Hoje pode terminar em Cristo. Em Cristo. A cruz é a maior, é maior do que qualquer herança de destruição. A cruz é mais poderosa do que qualquer repetição de pecado na história da sua família. A cruz libera a salvação, e ela acaba com toda a realidade de repetição, de destruição na sua casa, na sua família. Por isso você vai ficar em pé onde você está aí. O problema de Davi foi não fechar a porta. E isso fala sobre mim, sobre você, pai, mãe. Feche a porta sobre os seus filhos.
Eu me lembro, minha mãe está aqui para testificar isso, um dos meus primos está aqui, o meu irmão está aqui para testificar isso. A preocupação que o meu pai tinha para que o ciclo de vício em drogas não se repetisse nos seus filhos. Ele cheirava a nossa camiseta para saber se a gente estava do lado de quem estava fumando. E ai se tivesse cheiro de cigarro. Mas sabe por quê? Porque ele reconheceu um dia que uma porta foi aberta. E ele falou: essa porta não vai continuar não. Eu abri ela, mas do mesmo jeito que eu abri, eu fecho. E o que eu estou falando para você é que você pode fechar a porta sobre a vida dos teus filhos. Você pode. Você vai falar: Senhor, eu não aceito. Não vai ficar aberta. Às vezes são atitudes práticas, às vezes são conversas, e muitas vezes, e todas as vezes, é oração. Não vai se repetir. A minha dor, o meu sofrimento não irá se repetir. E a pergunta que eu faço para você é: o que Deus está mostrando para você de pecado e que precisa ser confessado, entregue, abandonado, para que não fique uma porta aberta, permitindo poeira, sujeira entrar na sua história? É hora da gente pensar sobre isso. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, para nada distrair você. O Espírito Santo está te lembrando de alguns pecados aí. Ele lembra mesmo, mas Ele não lembra para te condenar, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O que Ele está lembrando é para você se corrigir, se converter, abandonar, deixar, fechar essa porta espiritual. Não vai. Caiam por terra agora todas as realidades pecaminosas de repetição sobre a sua vida. É isso. E você precisa fazer isso com fé, porque como o apóstolo Paulo falou em Gálatas, capítulo de número 3, que nós lemos aqui, é pela fé que nós herdamos essa bênção, essa realidade de Cristo sobre a nossa vida. Essa realidade de Cristo sobre nós é herdada por meio da fé, e você precisa aplicar fé nisso. Aplique fé. Então eu vou convidar você a fazer uma oração responsiva. Você vai pôr a mão no teu coração e nós vamos fazer uma oração aqui de renúncia. O pessoal da intercessão fique posicionado ao redor do templo. Nós vamos fazer uma oração de renúncia aqui, porque a gente vai fechar portas espirituais. Não vai ficar a porta aberta. Não vai. Repetições de destruição por causa do pecado não vai acontecer mais, porque você está fechando essa porta. Você vai falar em alto bom som, você vai falar com muita fé no teu coração. Diga assim: Senhor Deus, hoje eu coloco diante da tua presença, reconhecendo as minhas falhas e os meus pecados. Revela, Senhor, toda a porta espiritual aberta que está causando destruição na minha vida e na minha família. Diga que toda prática pecaminosa, toda mentira, toda amargura, todo adultério, diga toda quebra de aliança, todo vício, toda legalidade espiritual, seja quebrado pelo poder do sangue de Jesus sobre a minha vida. Diga: eu declaro que a minha vida pertence ao Senhor. Diga: eu declaro que a minha família pertence ao Senhor. Então eu renuncio ciclos de destruição, de repetições malignas, de perseguições espirituais causadas pelo pecado, por portas de pecado que foram abertas e que estão sendo fechadas.
Diga que o Espírito Santo restaure o meu relacionamento, as minhas emoções. Que o Espírito Santo levante uma nova geração a partir de mim, firmada na palavra. Diga: eu me aproprio da herança do meu pai. Diga: Deus. Diga: eu creio que toda a realidade que estava abrindo portas de destruição e repetição foram fechadas para a glória do Senhor. Como Davi, eu me arrependo, eu me quebranto e eu fecho portas de acesso que o inimigo teve, estabelecendo a paz sobre a minha mente e o meu coração, hoje e para todo sempre. Diga: eu declaro isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém?